Quero começar o nosso bate-papo de hoje dizendo o seguinte: não se encolha. E se você permanecer no vídeo, prometo que você vai entender aonde eu quero chegar com essa frase. E essa frase será o ponto de partida da nossa conversa hoje. E qual é o problema de você de repente se encolher? Você talvez já tenha pensado ou tenha a convicção de que você pode e deveria, inclusive, chegar muito mais longe do que você está indo até então. E por que ainda não chegou? De repente já passou pela tua mente o seguinte: eu poderia receber um salário melhor do que eu estou recebendo agora. E a pergunta é: por que não está recebendo? De repente você já comentou com você mesmo em teu diálogo interno: eu poderia ser melhor reconhecido do que o reconhecimento que estou recebendo agora. E o porquê que você não está tendo o reconhecimento devido, ou pelo menos o reconhecimento que você julga, do qual você julga ser merecido. Talvez você esteja se encolhendo e ainda nem sabia disso. E no nosso conteúdo de hoje, que mais uma vez é o meu primeiro conteúdo, meu primeiro vídeo do canal, e aí de repente você vai dizer: como assim? Esse cara é mais louco do que imagina. Na verdade, eu quero chegar aqui, e se esse ou essa for a realidade, deixa aqui embaixo, primeira vez, ou primeira, ou primeiro, se porventura é a primeira vez que você está me vendo. Eu preciso do teu feedback para saber se a minha maneira de desenvolver conteúdo está no caminho certo ou não. A experiência, levando em consideração que não é literalmente a primeira vez que estou gravando, mas talvez seja a primeira vez que você está tendo contato com o meu conteúdo. Então seja muito bem-vindo. Eu sou o Vilmar de Souza e você, manifesta-te. Diga-me quem tu és, o teu nome, em que ponto do território nacional você se encontra, em que mês do ano você está nos vendo. E ao final desse vídeo me diz uma coisa: o quanto ele foi significativo para você ou o quanto não foi. Me diz se de alguma forma, no que diz respeito, inspiração, motivação, eu fui útil para você ou não. Porque se não fui útil o bastante, nem que seja 0,5%, eu vou me desdobrar sobre essas questões para que na próxima vez que aparecer para você, seja uma primeira vez. Como assim? Seja realmente como se fosse uma experiência primária. Eu te trago um impacto realmente único e exclusivo. E qual é também a forma, o porquê que decidi desenvolver conteúdo dessa forma? Sempre chegando com a atitude de quem está gravando pela primeira vez. Eu não quero criar expectativa irrealista, surreais, ou não palpável, ou talvez ficar olhando para trás. O ontem já foi. E você já ouviu essa frase? O hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente. Então, o importante para mim é o hoje. Então, nesse momento, eu estou gravando pela primeira vez. O dia de ontem foi um plantio que eu fiz, mas que também ou ficará de alguma forma registrado na história, mas a respeito do ontem, do passado, eu não posso fazer mais nada. Então o importante é o aqui e o agora. E aqui e agora eu estou dialogando, conversando com você, trocando experiências. E a minha pergunta, para que você de repente não fique chateado comigo, pensando que eu estou me divagando ou me distanciando do nosso tema, eu quero te contar que em 2000 e por volta do ano de 2016, foi um ano em que eu estava talvez colocando um intervalo de uma experiência onde eu só conversava com empresários. Literalmente, eu era agente de publicidade da emissora na qual eu trabalhei na cidade onde resido, que é a Princesa FM 91,3. Você não faz ideia do quanto eu sou apaixonado por comunicação em rádio. Inclusive, se você quer um spot publicitário, seja para a porta da tua loja, seja para um som na rua, seja para rádio ou TV, não importa, você pode falar comigo e eu estou à disposição para entregar uma produção, espero,
de verdade que te agrade muito. Portanto, estou totalmente à disposição para usar a minha voz, para ser a voz da sua marca. E por trabalhar numa emissora de rádio, eu era também o agente de publicidade do meu próprio programa, do meu próprio projeto e também para toda a emissora. Isso fazia com que eu tivesse contato com muitas empresas. E aí você olha para mim de repente, eu talvez já passou pela tua cabeça e o porquê você deixou de realizar essa atividade. Por circunstâncias da vida, e veja que eu estou aqui fazendo o quê? Quando eu falo por circunstâncias da vida, que no momento eu não quero muito me ater nesse assunto, para o vídeo não ficar muito longo, mas veja que eu estou culpando ou transferindo a culpa para as circunstâncias da vida. E não estou admitindo que de repente isso pode ter se constituído, vamos falar em um português acessível, um erro em minha vida. Por quê? Eu estava construindo um network incrível. E dentro dessa realidade, uma vez, inclusive, quero deixar um forte abraço, acho que não teria nenhum problema em citá-lo, Fernando. O Fernando, que era dono de uma grande empresa na cidade de Santarém. Um dia, sempre que eu entrava na empresa dele, e para mim particularmente, como eu não era um empreendedor, isso era a experiência era muito válida, enriquecedora. Sempre que eu entrava na empresa do senhor Fernando, ele dizia, entra aqui, Vilmar, senta aqui. E eu jamais fiz uma visita a essa empresa sem passar pelo menos entre meia hora, 40 minutos, uma hora. Era o local onde mais tempo eu dedicava conversando com ele. E no dia em que ele fechou um pacote publicitário comigo, na época um dos maiores, ele disse o seguinte, eu quero deixar muito claro que você é a única pessoa da empresa responsável por essa parceria que estamos firmando. Graças ao diálogo que temos aqui, a essa troca de experiências, que esse contrato está acontecendo. Em outro momento, um empresário que também fechou um pacote publicitário considerável com a gente, ele disse, você teria disponibilidade de vir aqui à minha empresa e fazer uma palestra? Por que eu estou te trazendo ou documentando esses acontecimentos em minha vida? Se eu tivesse persistido uma vez que motivar é a minha paixão, eu posso não falar de riqueza para você, ou estar apto a falar de riqueza, eu digo riqueza capital, economicamente falando, eu posso não estar apto a falar ainda de crescimento aqui na plataforma no YouTube, mas eu estou apto a falar para você de motivação. Só que entenda que motivação ela é mais palpável do que muitas pessoas, inclusive talvez você suponha. Como assim? Talvez você veja motivação como algo que vibra, que te traz ou te coloca em êxito. E motivação não é isso. Motivação é propósito bem definido. É metas e objetivos claros em tua vida. E você caminhar todos os dias, nem que seja um passinho só, na direção da efetivação desse teu objetivo. Isso é motivação. E se você utilizasse ou lançar mão das motivações da forma que você realmente deve fazer, você vai ver que você pode ser sim uma pessoa bem mais motivada do que você é hoje. E é claro que posteriormente eu vou estar falando o porquê que eu sou motivado. Já tenho um vídeo aqui onde mais ou menos eu trago um insight para te dizer o seguinte: você tem todos os elementos, todas as ferramentas necessárias para ser alguém motivado e só não o é porque você não aprendeu a apreciar a vida ou aspectos da vida que precisam ser apreciados da maneira devida. Então não é à toa que quando se diz que o ontem é passado, o futuro é mistério e o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Aprenda a apreciar o dia de hoje. Então, o meu hoje, lá em 2016, poderia mudar o meu hoje atual. Entenda que em cada momento da tua vida você está vivendo o agora. Você está me compreendendo? Se daqui a 10, se você vivenciar a minha experiência aqui há 10 anos, daqui a 10 anos estaremos em 2035.
em algum momento de 2035, vai ser o meu hoje, o meu agora. Então, o importante é eu viver da melhor forma o hoje. Se em 2016 eu não estivesse me encolhido para a realidade de alguém que já estava sendo convidado para falar sobre motivação, você não imagina o quanto eu sou de fato alguém motivado. Minha frase de elevador, eu quero compartilhar com você, diz o seguinte: vivo, enquanto vivo, persistente e otimista. E como todo autêntico brasileiro, eu não desisto nunca. Portanto, retroceder nunca, render-se jamais. Infelizmente, lá por volta de 2016, 2017, na verdade, eu me permiti de alguma forma, entenda que o que eu estou falando aqui pode de repente soar de forma ditômica. Todos nós estamos susceptíveis a passar por essa situação, e eu me refiro à depressão. Infelizmente, eu passei por uma depressão, não sei porque não fui diagnosticado qual nível, mas eu sei que eu estava depressivo, e às vezes, e depois que eu entendi a minha própria história, eu mandei o seguinte recado para o cérebro: eu tenho muito mais razão para ser uma pessoa motivada, alegre, feliz, realizada com o que tenho, do que motivos para ser depressivo. Simplesmente não precisei consultar um psicólogo, e eu não estou te motivando ou te encorajando a não fazê-lo. Por favor, o psicólogo é a pessoa mais preparada para te ajudar em situação de depressão. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: por que eu já não estou dando palestras em grandes companhias? Porque eu me encolhi. No momento em que eu deveria aproveitar o network que eu tinha, como network, eu tinha contato com empresários. E eu devo te dizer, inclusive, que fique claro que eram empresários de diversas categorias. Como falei aqui do senhor Fernando, que na época era um empresário admirável, um cara com uma capacidade incrível. Ele era dono de uma empresa, estudava programação e desenvolvia programação de uma forma incrível, estudava para ser piloto. Quando criança tinha passado por clube de escoteiros, pela experiência de ser escoteiro. Enfim, era uma pessoa com quem valia a pena trocar experiências. E existiam diversos outros tipos de empresários com quem eu tinha contato. E aí eu te digo, será que você não está se encolhendo? Assim como eu me encolhi? O que eu quero dizer com encolher-se? É não expor-se ao máximo. Como assim? Você só vai existir uma forma, uma maneira de você ser notado, expondo-se. Por isso que é importante você usar ao máximo. Use e abuse das plataformas digitais, para que através da tua forma de pensar, as pessoas identifiquem-se contigo. E é assim que eu espero que aconteça. É isso que eu espero. Que você tenha gostado. Não que eu esteja fazendo um trabalho impecável e perfeito. Ainda não. Nunca vai ser impecável e perfeito, mas vai ser um dia melhor que o outro. Mas eu espero que na minha forma de me comunicar, na forma particular que eu tenho de transferir experiências para você, você se identifique comigo e se inscreva no canal exatamente agora. Muito obrigado. Isso vai servir de combustível, de motivação. Quando eu chegar aqui e ver o teu comentário aqui embaixo, ver que por intermédio do compartilhamento desse conteúdo, mais pessoas foram alcançadas. Quando eu ver que você se inscreveu, eu vou ficar muito feliz e vou, evidentemente, voltar aqui e fazer o meu melhor, ainda melhor. Então, não se encolha, exponha-se. Olha, é bem possível que você fique um pouquinho constrangido com o que as pessoas vão pensar a teu respeito. Problema das pessoas. Só viva. Na perspectiva de Augusto Cury, não tenha medo de viver. Tenha medo de não viver a vida na intenção devida. Eu estou apenas parafraseando. Então, se você viver a intensidade devida, tiver uma vida com propósito, caminhar na direção do teu propósito, do teu objetivo, você, num palco da existência, vai estar desenvolvendo o teu papel como ele realmente precisa ser desenvolvido. E você não vai envelhecer com lamentos, com tristezas. E se? E se? E se? Quem sabe eu chego aqui hoje e se eu tivesse me declarado para minha paixão forte lá na minha adolescência? Como teria sido essa vivência? Eu teria descoberto que foi apenas uma paixão ou o amor da minha vida? Agora não importa.
já passou. O importante é você viver o hoje da forma que tem que viver, realmente fazendo aquilo que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito e no momento exato que precisa ser feito. E qual é o melhor momento? O momento mais importante? O hoje, o aqui e o agora. Começa agora. Para de ficar planejando. Começa com as ferramentas disponíveis que você já tem e você vai ver que você, de repente, vou usar uma figura de linguagem, foi predestinado ao sucesso e não está acessando. Sabe por quê? Porque você se encolheu. Exponha-se. Deixe que as pessoas pensem o que quiser. Esse é um problema deles. Apenas viva e viva de forma intensa. Você não vai se arrepender. Estou falando sério.